O 8º episódio de Seguro para Divorciados já tá no ar, e isso significa que só faltam 4 episódios para acabar esse dorama. Então já vai deixando seu like e se inscreve no canal para não se esquecer disso quando chegar lá no final. O episódio começa com o Ki-jun decidindo ir até a casa dele falar com a Han-dae, e eles tendo aquele papo para se acertar. O Ki-jun decide que não vai ser só amigo dela, e quando vai beijar a Han-dae, o barulho de um celular distrai os dois. Eles se despedem no maior climão, e a Han-dae vê que o barulho no celular era uma mensagem da mãe dela convocando ela para uma reunião de família. Quando o Ki-jun tá saindo do elevador, a Nare tá chegando na casa dele, e ele pede ela para ir lá fora conversar porque aquela não é mais a casa dele. Eles conversam e a Nare continua tentando entender o que ele e a Han-dae têm. Ele explica em forma de equação e ela tenta definir também de modo racional, mas não consegue. E chega na conclusão que os dois não foram feitos um para o outro mesmo. Ele percebe a garrafa de vinho que ela trouxe e pergunta se ela não pretende dividir. Ela diz que não, porque vai entregar para outra pessoa e vai embora. O Jo-man estava indo na casa do Ki-jun e se assusta de ver a Han-dae lá. Ele também tenta entender o que eles têm e ela explica que não se mudou para a casa dele em definitivo, só trocaram por um tempo. Ele diz que o Ki-jun não costuma ser legal com todo mundo, mesmo que pareça por conta dos divórcios. Ela diz que entende por causa dos preconceitos. Ele enrola mais um pouco e no final das contas não descobre se eles têm algo ou não e vai embora. Quando a Han-dae já tá se deitando para dormir, o Ki-jun liga para ela disfarçando e pergunta se a cama tá confortável. Ela diz que sim e o climão volta entre os dois. Os dois tentam falar ao mesmo tempo e ela diz que ele perguntou se era um covarde pelo que ele estava fazendo para evitar que o casal de velhinhos se separasse. Mas que se fosse assim, ela também seria mais covarde do que ele, já que ela não anda tendo coragem de enfrentar as coisas e prefere evitar. Ele diz que desde que ela seja sincera, nada mais importa. Então ela aproveita para dizer que já que ele disse que não queria ficar na zona cinzenta, se isso significar que a relação deles está subindo de nível, ela vai ficar feliz com isso, e ele diz que também vai. Os dois ficam no maior love, falando sobre o que querem pro café da manhã e passam a noite toda nessa conversa por telefone. A Nare e o Jo-man se encontram na saída dos prédios e decidem dividir a garrafa de vinho. Eles vão pra rua beber e conversar. A Nare confessa que não sabe por que o Ki-jun e a Han-dae ficam nessa enrolação se eles não são mais criança. E nem a gente entende, né? Mas o Jo-man fala que eles estão só tentando ter cuidado. Ela diz que ficava perguntando sobre tudo porque queria entender o sentimento que sobrou nela e percebeu que era só rancor, não era ressentimento por ter dado errado. O Jo-man tenta disfarçar a felicidade, mas nem consegue, e ela acha fofo. Ela entrega a garrafa de vinho pra ele e diz pra ele guardar que os dois vão beber juntos depois. Ele pega um fone de ouvido e divide com ela para os dois ouvirem uma musiquinha romântica. Os dois ficam sentados e olhando pro nada, mas no maior clima de romance. Na empresa, a equipe se divide para ir descobrir sobre a traição do cliente deles. A Han-dae tá sozinha porque a Ah-yoon disse que precisava ir até um dos parceiros do projeto. E lá fora ela encontra a senhorinha e a mulher nem reconhece ela de primeira, mas as duas saem para beber algo. A mulher diz para Han-dae que precisava encontrar com ela para contar o motivo de querer se divorciar antes que se esquecesse de novo. Enquanto isso, vemos o Ki-jun e o Jo-man vigiando o homem adúltero. Mas ele acaba vendo os dois e corre para entrar no carro enquanto eles tentam fingir que não estão ali. Eles dirigem atrás do homem ainda se perguntando se o caso de traição é real. A Ah-yoon foi se encontrar com aquele garoto que tá gostando dela, e ela comenta que expressar o que ela sente através da dança do jeito que ele tá mostrando é difícil, e desabafa que achava que o casamento dobrava a felicidade de uma pessoa, mas que não é isso que ela tá vendo no trabalho dela. Ela diz que tem medo de ser infeliz. Ele pergunta pra ela o que seria necessário para ser feliz, porque ele pensava que precisava dançar para ser feliz e percebeu que não, que tinha outras sensações que valiam a pena sentir, inclusive conhecer ela foi uma delas. Ela diz que ele não pode gostar dela. Ele pergunta como é que ele poderia fazer isso, que se ela souber é para explicar para ele. Quando ela se levanta, quase cai e ele segura ela, com aquela cena clichê em câmera lenta que a gente ama vendo os personagens se apaixonando. O Jo-man e o Ki-jun continuam perseguindo o marido da senhorinha de carro. Eles chegam até a casa de uma mulher e o cara entra. Então eles vão atrás e escutam o cara cair da escada. Quando eles entram, eles encontram o cara tentando segurar uma máquina de costura que caiu junto com ele e ele fica sem entender quem são eles. A mulher serve um chá para eles e explica que o cara estava ali para comprar algo que ela estava vendendo. O Ki-jun e o Jo-man explicam que a mulher dele assinou um seguro e ele fica nervoso achando que alguma coisa aconteceu, mas eles explicam que foi um seguro para divorciados e o cara chora. Ele não consegue acreditar que a mulher assinou algo assim e até o Ki-jun e o Jo-man ficam se questionando de ter criado um seguro nada a ver desses.
A Hande tá conversando com a senhorinha e descobre que ela quer se divorciar para não ser um fardo pro marido. A mulher diz que o dinheiro do seguro tem que ir pro marido dela, porque ele vai poder aproveitar livre de fardos como ela, que ele já sofreu demais na vida e teve que cuidar da família inteira até se tornar respeitado. A Hande tenta convencer a mulher de que ela não vai só separar a família, como vai fazer deixar de existir, que com o divórcio os dois vão se tornar estranhos, e caso algo aconteça com um dos dois, o outro nem vai ficar sabendo. O Ki-jun e o Joe-man descobrem que a senhorinha tem demência e que o marido só estava procurando a máquina de costura porque ela estava procurando fazia tempo, só que ela tinha vendido para ele estudar e ele se sentia em dívida com ela. Ele explica que os filhos moram nos Estados Unidos e é só os dois por lá mesmo, que ele nem tem tempo de organizar a mudança para sair da casa porque é ocupado demais com a clínica, e então pergunta se eles podem ajudar. O Ki-jun se oferece na mesma hora. Na empresa de seguros, ele se reúne para contar o que aconteceu com o casal e o Ki-jun diz que o marido nem queria assinar o divórcio, mas como a esposa insistiu bastante, ele cedeu. A Hande diz que a mulher queria fazer tudo enquanto estava lúcida, porque nem sabe para onde está indo quando tem as crises. Eles percebem então que o cara não tinha um caso e que eles não podem anular o contrato, e que a missão que tinham falhou. O Ki-jun diz que na verdade a missão começa agora, e todos vão para casa do casal fazer a mudança deles. O garoto que está interessado na Ayun também aparece com uma caixinha de som para ajudar na mudança. A Hande e a Ayun estão arrumando o quarto e encontram travesseiros limpos e novinhos. A Hande fala até que na casa da mãe dela é igual e que o item mais velho que tem por lá é ela mesma. Elas encontram numa gaveta alguns envelopes e um caderninho. Elas levam aquilo para o marido ver e ele descobre que a esposa sempre guardava os presentes que recebia e ele chora percebendo que ela sempre foi boa demais com ele e os filhos. O casal de velhinhos se muda para um apartamento térreo e a senhorinha fica toda feliz quando vê a casa nova, mas a felicidade dela nem se compara de quando vê a máquina de costura. Ela se senta para costurar e vemos um flashback do passado com eles mais jovens e o marido prometendo que depois que fosse rico pagaria toda a ajuda dela. Eles fazem até uma promessa. No presente, o marido pede para ela ficar com ele e que se um cair, o outro liga para emergência na mesma hora. Ela aceita e ele vai cozinhar para ela enquanto ela costura. Na empresa de seguros, eles ficam felizes de terem conseguido aprovar mais um contrato e decidem sair para comemorar. Eles comem churrasco e a única que não tá lá na mesa é a Nare. Enquanto eles brincam e conversam, o único a ficar preocupado se ela vai chegar ou não é o Joe-man. Eles combinam de ir até o karaokê assim que terminarem de comer. Só que quando a Nare chega, ela diz para eles irem para casa. Eles perguntam se é medo da conta ficar cara, mas garantem que vão dividir. Ela diz que não é isso. Ela avisa que a partir daquele dia a força-tarefa deles não vai existir mais, que vai ser desfeita. E o episódio termina. Faltam só 4 episódios para esse dorama acabar. Até o momento não rolou beijo de ninguém, tá todo mundo no quase. Mas eu ainda tenho esperanças que o Ki-jun e a Hande vão ficar juntos. E você, o que tá achando? Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like e eu te vejo no próximo episódio.